Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né, Nelson, que no meio do caminho ali entre 2012 e 2024, que são os dados que você compara, em 2017 teve a reforma trabalhista do governo Temer, né? Exato. Então, a reforma trabalhista, ela foi implementada durante 2017 e ela flexibilizou muito as relações de trabalho. E uma das coisas que ela possibilitou foi a terceirização, ou a ampliação, digamos, da terceirização. Permitiu a terceirização da atividade fim do Exatamente, da negócio, né? atividade fim do negócio, que era uma atividade que hoje, né, ela estava aliás, antes da reforma, ela não era facilmente terceirizável. Então hoje você terceiriza a maior parte das atividades fim, né, com o apoio do judiciário. O processo é esse justamente que agora no Supremo está parado lá para votar, né? E isso ampliou muito a possibilidade das empresas contratarem pejotizados, mesmo que tenha uma relação às vezes de subordinação, tenha um trabalho que seja constante, não seja eventual, as empresas terceirizam. Certo? Então, o crescimento, isso que eu estou escrevendo nesse artigo que está no forno agora, o crescimento das ocupações por conta própria, né, ocorreu nessas atividades fim, nessas atividades que são de pessoas mais qualificadas e que, portanto, recebem maiores salários. Então, o que acontece? Você está tendo bons salários para as pessoas terceirizadas, mas, em compensação, elas, do ponto de vista de médio e longo prazo, elas estão perdendo essa perspectiva de ter direitos sociais, tá certo? De pensar em termos de renda futura, tudo mais, em termos de fazer uma poupança, né? Então, isso também é um sinal de precarização no mercado de trabalho. Você sabe, eu fiquei 1 ano e meio trabalhando com as questões do trabalho análogo ao escravo no Brasil. Hum. E esse aspecto específico de permitir a terceirização da atividade fim aumentou muito o risco de trabalhos análogos ao escravo, porque terceiriza, quarteiriza, quinteiriza, e lá na ponta da cadeia, Exato, você não o controla. primeiro contratante aqui, ele não tem o menor controle do que está acontecendo lá no Exato, final, não tem o né? menor controle do que está acontecendo e isso dependendo, né, como você vai na cadeia, você justamente acaba acontecendo isso lá no final, né? Eu acho que essa questão ela vai se resolver tanto com essa definição do que é passível de terceirização ou não, mas pode vir uma definição muito ampla do Supremo, a gente não sabe, né? Mas eu acho que tem uma outra questão que é a tributação, né? Tá certo? A gente tem hoje uma tributação muito baixa sobre o simples e MEI e muito alta sobre quem está empregado com carteira. A gente deveria discutir uma aproximação vamos dizer, desses dois conjuntos de encargo, porque são quase dois segmentos do mercado de trabalho diferentes e causados, em parte, lógico, pela reforma trabalhista, em parte pela própria estrutura dos encargos sobre o trabalho. Você não tem política pública para fomentar a reindustrialização, né? Tudo que a gente perdeu nos últimos anos. Exato. E aí você facilita o trabalho precário do outro lado, né? Exato. E esse ponto que você falou da gente desindustrializar, ele explica boa parte desse comportamento. Porque, como eu te falei, os trabalhos na indústria eles estão no miolo da distribuição, além de serem trabalhos que, no passado, eram os trabalhos que garantiam a carteira, garantiam um vínculo formal, garantiam que o trabalhador ia ter uma estabilidade, entre aspas, né? Quer dizer, uma rotatividade menor para o trabalhador, tudo isso. Quer dizer, a hora que você perde esses empregos, diminui a indústria, perde os empregos, você perde esse miolo. As tarifas do Trump, como a gente estava falando, podem piorar mais ainda essa situação.